clara. Eu vou tirando, colocando aqui dentro pra não ficar bagunça, gente. Aí eu vou bater um pouquinho. Um pouquinho. Bom, pessoal, vamos curtir minha live aí. Gente, a minha foto, não sei porque eu tenho que tá ruim. O pessoal coloca baunilha, gente. Ó. Coloquei baunilha, pessoal. Agora eu vou colocar as claras.